Hoje estamos com a presença de Alex Simon Lodeste, de 29 anos, formado em Psicologia pela UFSC em 2006. Alex já trabalhava desde 2004 com questões de paternidade na adolescência e violência doméstica, no seu grupo de pesquisa da Faculdade Federal de Santa Catarina, fazendo análise de programas ao longo de toda a América Latina. Percebeu defasagem a respeito de estudos e falta de locais de atendimento no caso de homens estupradores. Esse foi o ponto de partida do seu trabalho, Alex. Boa noite. Sim, na verdade tudo começou com uma grande pesquisa na América Latina inteira, onde a gente descobriu que realmente não existia praticamente nenhum lugar que atendesse essa demanda de homens que cometiam violência, especialmente violência sexual. Violência doméstica ainda existem em alguns programas, mas em termos de violência sexual, nenhum que seja diretamente focado. Inclusive no mundo também são poucos. Desde a tua formação em 2006, já são 7 anos de muito trabalho e pesquisa. E de acordo com esse acompanhamento que tu tem feito, a respeito dos resultados, quais são eles? Bem, os resultados são muito positivos, eu diria, mas, claro, tendo o contraponto de que são poucos programas. Então, quando esses programas existem, nós temos uma alta taxa de falta de recidiva, ou seja, quando as pessoas não cometem mais crimes nesse sentido, então não voltam a cometer crimes sexuais, não voltam a cometer violência contra as mulheres. E, essencialmente, os homens que passam por esse tipo de programa costumam, inclusive, se tornarem eles mesmos multiplicadores da não-violência. Então se tornam pessoas que trabalham na comunidade para tentar diminuir a violência contra as mulheres, se tornam líderes comunitários ou mesmo pessoas que trabalham nos próprios programas para continuar essa tendência de diminuição. Então, sempre que se instala um programa, o efeito é sistêmico. Ele vai alterando pouco a pouco o que acontece com a população e a partir disso se cria toda uma nova maneira de se trabalhar. Você não mais necessita apenas de profissionais, formados especificamente para isso, como é o meu caso, como você começa a encontrar também dentro desses homens novos parceiros, novos multiplicadores e também novos formadores dentro desses programas, o que é muito bem visto pela psicologia. Certo. Dizem que os estupradores costumam reconhecer os seus erros, certo? Reconhecer o erro. Eles retornam, eles cometem o erro novamente? Essa questão do reconhecimento ela é um tanto problemática. Por um lado, você tem grande parte deles que sim reconhece que o que cometeu foi um crime, foi errado, mas isso, claro, apenas a partir do momento em que ocorre alguma penalização ou algum tratamento sobre isso. Antes disso, é muito raro que eles digam que aquilo foi um crime. Na verdade, eles costumam dizer que foi sexo normal, foi um encontro fortuito numa noite, como se aquilo fosse efetivamente uma sexualidade comum que todas as pessoas praticassem, que é muito estranho. Como se não tivesse sido forçado. Exatamente. E, inclusive, esse discurso se mantém durante muito tempo e só vai acabar mesmo na medida em que esse homem entra em algum tipo de tratamento ou esse homem recebe uma sentença. Parece que o momento da sentença ele é importante porque ele constitui alguma coisa na subjetividade dessa pessoa que o faz reconhecer que aquilo foi um crime, que aquilo foi um atravessamento de uma barreira. Ali se instaurou uma quebra de valor, uma quebra do direito do outro. É isso que parece se passar, tanto no discurso deles como naquilo que eles mostram através do seu comportamento. E tu conheceu algum praticante? Tu teve contato, sei lá, tu começou a desencadear algum tipo de amizade? Bem, eu fiz 9 entrevistas no total ao longo da minha dissertação de mestrado, no meu campo, que eu fiz dentro de uma penitenciária aqui em Santa Catarina. E, claro, nesses momentos eu tentava ao máximo dar conta das histórias de vida dessas pessoas. O que acabava acontecendo, portanto, era que em grandes entrevistas de 2 horas, 3 horas, 4 horas, às vezes inclusive várias entrevistas com essas pessoas, acabava se criando algum laço. O que, na minha opinião, é muito bem visto também, porque isso demonstra que essas pessoas não estavam mais se comportando como aquele típico sujeito que está na prisão. Que é o quê? Aquela pessoa que nunca aceita que cometeu verdadeiramente um crime, que fica o tempo inteiro dentro da prisão falando aquilo que qualquer prisioneiro fala. Que é o quê? Não fiz nenhum crime, estou aqui por um erro, estou aqui porque fui indiciado por algo que eu não fiz, ou alguém queria me tirar da jogada e, portanto, isso acabou acontecendo comigo. E os presos que cometeram o estupro, eles ficam em um bloco isolado lá dentro? Eles costumam sofrer algum tipo de repressão dentro da penitenciária? Ou seja, os outros presos têm algo contra eles, pois sabem que cometer crime contra as mulheres é algo bem perigoso? Sim, eles têm uma aula especial dentro da penitenciária onde eu trabalhei, não são todas as penitenciárias que têm isso, certo? Então é importante que fique claro.
Então, onde eu fiz o meu trabalho existia o que a gente chamava da Casa dos Crimes Sexuais, ou da ala dos crimes sexuais. Lá, portanto, ficavam esses homens, e mesmo que eles estivessem salvaguardados dentro desse lugar, ainda assim eles sofriam represálias. Tanto dos próprios internos que estavam lá, quando eles estavam fora. Porque muitos desses criminosos sexuais, eles acabam sendo os mais bem comportados dentro da prisão. Porque eles sabem que se eles saírem dali em qualquer momento, a represália vem de todos os lados. Na verdade, a gente tem uma série de patamares de violência que ocorrem contra eles. A primeira delas é a social, que é a represália que eles sofrem quando o crime fica aberto para a comunidade onde eles vivem. É quase impossível uma pessoa cometer um crime sexual retornar para a comunidade onde ele vivia anteriormente. Eles ficam marcados e essa marca é tão forte que, em geral, eles sofrem linchamentos, eles são expulsos verdadeiramente da comunidade. O segundo patamar ocorre quando eles são, primeiramente, presos. Todos os que eu entrevistei, todos esses 9, que já é uma amostra grande em termos de crimes sexuais em Florianópolis, visto que a gente tem 30, 36 por ano aqui em termos de estupros, isso nos mostra o quê? Que na hora que eles são presos, que eles são pegos, os policiais já começam a punição. Ou seja, a punição não é a prisão. A punição que os policiais fazem com eles, que é o quê? Tortura. Todos eles me disseram que sofreram das torturas mais bárbaras que vocês podem imaginar. Pau de arara, que vocês devem conhecer das épocas de ditadura, era uma das mais básicas. Eles sofriam choques nos genitais, eles sofriam espancamentos, eles sofriam choques em todos os lugares possíveis e imagináveis do corpo. Alguns deles tiveram sequelas para sempre, e um deles, inclusive, após passar por uma sessão de tortura muito, muito grave, que durou cerca de 36 horas ininterruptas, ele não pôde nem dormir, continuou sendo torturado, trocado com os policiais, ele tentou suicídio logo ao entrar na penitenciária. Então vejam que gravidade. Esse é o segundo patamar. O terceiro é o que eles sofrem cotidianamente dentro da penitenciária. Por serem marcados como criminosos sexuais, eles sofrem violências sexuais. Primeiro na forma de outros presos que fazem isso com eles, assim como, claro, os agentes penitenciários também têm diversas histórias coletadas de tratamento desumano. Então eles continuam sendo torturados muitas vezes dentro das próprias prisões. E dentro das pesquisas que você fez, existe um padrão comportamental, biológico, que possa servir de tendência desse tipo de crime? A única tendência comportamental que a gente pode falar, biológica, eu não diria que existe. Seria o que antigamente se falava dentro da psicologia como a psicopatia ou a sociopatia. São duas categorias que já foram eliminadas de dentro da psicologia, e o que sobrou agora é o transtorno de personalidade antissocial. Seria uma pessoa que, ao longo da sua história, mostra que tem uma certa tendência para o crime. Essa é a única coisa que tem. O problema é o quê? Detectar isso. Não há uma base genética, não há uma base comportamental clara, e os nossos critérios diagnósticos são bastante amplos. São crianças que cometem o que muitas pessoas chamariam de pequenas... Sim, como é que eu posso explicar? Como se eles fossem mais malandros do que o normal. Então eles batem mais em crianças, eles se envolvem mais em brigas, se envolvem em atos de violência contra animais, mas são coisas muito pequenas para você já dar um diagnóstico de que aquela pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial. Tanto é que é proibido dar esse critério, dar esse diagnóstico antes dos 18 anos de idade. Ou seja, antes disso a gente tem transtorno de conduta, que tem todos esses pequenos elementos, e só a partir dos 18 anos, quando há uma tendência clara para o crime, que você pode dar esse diagnóstico. Ou seja, se há alguma tendência, ela tem que ser mostrada ao longo de uma história de vida. Nunca você pode ter um teste genético que vai fazer isso, muito menos ter um acompanhamento comportamental claro que te mostra que aquela pessoa é certamente um antissocial. Até porque são condutas que, como eu falei para vocês, podem ser confundidas facilmente com condutas de crianças normais. Simplesmente mais aventureiras ou qualquer coisa que você queira imaginar. E nos Estados Unidos, os presos que cometem esses crimes têm algum acompanhamento psicológico, isso é fato. E aqui nas penitenciárias, existe algum estudo que seja implementado isso no Brasil? A gente tem 3 lugares que já trabalharam com isso no Brasil, mas 2 deles já se foram, o NAVE e o NOUS, que foram no Rio de Janeiro. Agora só sobrou uma prefeitura de Novo Horizonte, que é no interior de São Paulo, que tem um psicólogo específico trabalhando com isso. Então no Brasil a gente não tem dentro das penitenciárias nada, apenas alguns psicólogos, e é isso. Certo, essa foi a nossa conversa com o Alex. Agradeço pela sua presença, pela conversa. Muito obrigado. Obrigada, boa noite.